Leitura do livro Em Busca da Autoconfiança, Estrutura Emocional de Aço. Capítulo 6, Equilíbrio. Vencendo abismos. Não tem a menor graça ser o sujeito mais rico no cemitério. Já não se pode fazer negócios. Um sábio, acompanhado de um discípulo, parou em uma cidade antiga em um monte elevado, com suas casas de telhado de palha. Sentiu-se no ar um cheiro agradável de pão assando no forno. Um velho se aproximou do sábio e perguntou: Senhor, como posso ser feliz? Divirta-se, desfrute da vida, foi a resposta. Um jovem perguntou: O que faço para encontrar a felicidade? Não se divirta tanto, disse o sábio. Quando o jovem partiu, o discípulo comentou: Parece que o senhor não sabe direito se devemos ou não nos divertir. O sábio suspirou e respondeu: A busca da felicidade é uma ponte sem corrimão atravessando um abismo. Se alguém está muito perto do lado direito, eu digo para a esquerda. Se aproximarem do lado esquerdo, eu digo para a direita. Os extremos nos afastam do caminho que leva aos nossos objetivos. O filósofo grego Sócrates disse: A quem posso chamar de equilibrado? Primeiro, aqueles que enfrentam bem as circunstâncias com que se deparam no dia a dia. Depois, aqueles que são honrados em suas relações com todos os homens, aguentando com facilidade e bom humor aquilo que é ofensivo para todos, e sendo tão agradável e razoável com seus companheiros quanto é humanamente possível. Aqueles que têm seus prazeres sob controle e não acabam derrubados por suas infelicidades. Aqueles a quem o sucesso não estraga, que não fogem o seu próprio eu, mas sim se mantêm firmes como homens de sabedoria e sobriedade. Portanto, lembre-se também das palavras do Terêncio, um escritor romano. Tenho isto como regra de vida. Qualquer coisa em excesso é ruim. Uma lenda árabe conta que um dia um demônio visitou um homem e disse-lhe: Fui enviado para revelar-te o esconderijo de um tesouro, sob a condição que faças uma dessas três coisas: matar teu servente, bater na tua mulher ou beber vinho. Deixa-me pensar, disse o homem tremendo. Matar meu servente leal é injusto. Bater na minha mulher é desamoroso. Beberei o vinho. Bebeu vinho e, tendo ficado embriagado, bateu na mulher e matou o servente que procurava defendê-la. Como disse Melkin, tema menos, espere mais. Coma menos, mastigue mais. Beba menos, respire mais. Fale menos, diga mais. Odeie menos, ame mais. E todas as boas coisas serão tuas. O filósofo alemão Albert Einstein expressou assim: posses, sucesso exterior, luxo, para mim tudo isso foi sempre desprezível. Assumo que um modo de vida simples e despretensioso é melhor para todo mundo. Melhor tanto para o corpo quanto para a mente. Einstein não estava aqui querendo desencorajar nossos sonhos. Antes, estava querendo mostrar que não há vantagem alguma em se ganhar o mundo inteiro se tivermos que pagar com a própria vida. Somos forçados à impressão de que os homens medem por padrões falsos, dizia o psiquiatra austríaco Sigmund Freud, de que todo mundo busca poder e riquezas para si mesmo e admira os outros que os conseguem, ao mesmo tempo em que não dão valor às coisas verdadeiramente preciosas da vida. Uma antiga canção de esquimós diz: Penso nas aventuras insignificantes da minha vida, nos meus temores pequenos, porém grandes aos meus olhos. Tantos foram os obstáculos que eu tive que superar para só agora perceber que existe um único motivo, a razão de tudo: viver para contemplar o amanhecer de um novo dia e enxergar a luz que ilumina o mundo. E o que disse Mozart? A vida é permanente. Ela não precisa de significados ocultos para mostrar sua beleza e eternidade. Deus não está na tortura da alma e nas confusões do pensamento, mas na capacidade que o homem tem de olhar para as estrelas e ficar comovido. A doença da Idade Média era a peste. A do mundo moderno é a pressa.
A paz é a única forma de nos sentirmos realmente humanos. A simplicidade é o último degrau da sabedoria. E a felicidade não é uma estação onde chegamos, mas uma maneira de viajar. O avanço, num bom passo em busca de nossos objetivos, é uma verdadeira proteção contra a queda. Pode ser comparado a andar de bicicleta. Aqueles que já tentaram equilibrar uma bicicleta a uma velocidade reduzida, quase a nada, reconhecem a importância do impulso para a frente. De modo semelhante, enquanto avançarmos num bom passo, estamos protegidos contra perder o equilíbrio e cair. Impulso é uma coisa, pressa e precipitação é outra. Existe uma ponte suspensa sobre as cataratas do Niágara. Imagine como deve ter sido construída. Primeiro soltaram um papagaio de papel sobre as espumantes cataratas. Amarrado ao papagaio estava um fio. A esse fio foi amarrada uma corda. Amarrada à corda um cabo de aço. E dessa maneira, passo a passo, construiu-se uma ponte sobre o abismo. Assim construímos a confiança em nós mesmos, começando com coisas pequenas e à medida que temos sucesso, damos passadas maiores. Duas rãs caíram dentro de uma jarra de leite. Uma era grande e forte, mas impaciente, e ficou a noite inteira debatendo-se para escapar. A outra era pequena e frágil, mas sabia que nos momentos em que nada se pode fazer, a paciência e a prudência significam muito. Assim passaram a noite, uma com gestos desesperados e a outra com tranquilidade. Exausta com o esforço, a rã maior morreu afogada. A outra conseguiu boiar a noite inteira e na manhã seguinte reparou que os movimentos da sua companheira haviam transformado o leite em manteiga. Tudo o que teve que fazer foi pular para fora da jarra. Permita a si mesmo agir com paciência e prudência, controlando as situações, não sendo controlada por elas. Educação nos será útil, pois é a habilidade Educação nos será útil, pois é a habilidade no enfrentar as situações da vida. Educação é o que a maioria recebe, muitos transmitem e poucos têm. Certo homem muito religioso tinha uma pedra preciosa e queria vendê-la. Uns mercadores lhe ofereceram 5 moedas. Ele, porém, teimava em pedir 10. A divergência impediu a transação. À noite, pensando bem, decidiu que venderia no dia seguinte por 5. No dia seguinte, os negociantes voltaram no momento em que um homem fazia uma oração. Senhor, disseram, viemos fechar a transação. Quer vender a pedra pelo preço oferecido? O homem não falou nada. Continuou orando. Então não queremos aborrecê-lo. Daremos mais 2 moedas. O velho homem permanecia mudo. Ora, vamos, que seja então como queria, o negócio nos interessa, aqui tem 10 moedas. O homem que nesse momento terminou sua oração ergueu a voz e disse, Senhores, eu estava em oração e não quis interrompê-la. Quanto à pedra, já havia decidido vendê-la pelo preço ontem proposto, mas infelizmente descobri o valor de se ficar em silêncio. O argumento mais poderoso de todos é o silêncio inteligente. É um argumento difícil de refutar, garantiu Josh Billings. O silêncio oportuno é mais eloquente que a palavra. Observe que a sabedoria vem do escutar, de falar vem o arrependimento. As palavras são como as moedas, uma pode valer por mais e muitas não valer por nada. A palavra é linda, mas deve sair de um coração que sabe fazer silêncio. Sante escreveu o seguinte a respeito das interessantes faces do silêncio enquanto esteve em um deserto. Era um silêncio de paz, quando as tribos que viviam perto de nós estavam reconciliadas. Era um silêncio de meio-dia, quando o calor do sol suspende os pensamentos e os movimentos do homem. Era um falso silêncio quando soprava o vento do norte, anunciando uma tempestade de areia. Era um silêncio de mistério quando eu me sentava diante de um árabe para tomar chá e não conseguia decifrar os seus olhos. Era um silêncio tenso quando o piloto que esperávamos tardava a chegar. É um silêncio melancólico quando a mala
postal era aberta e não continha a carta da pessoa que eu amava. O silêncio era sempre o mesmo, mas tinha várias faces. Uma mulher foi queixar muito magoada seu velho pai. Meu marido, logo que entra em casa, é uma tormenta de insultos e ofensas, e assim todos os dias é composto de discussões e brigas que vêm escandalizando a vizinhança. Estou enfraquecida, minha vida está se tornando insuportável. Diga-me, pai, que devo fazer nessa situação angustiante? O velho, depois de ouvi-la com toda a paciência, foi buscar um frasco de água e lhe entregou, dizendo: Esta água colhida de uma fonte é milagrosa. Todas as vezes que teu marido aparecer bravo e começar a te maltratar com palavras ásperas, põe um pouco dessa água na boca até que ele se tenha calado. Verás que a água possui realmente uma virtude maravilhosa. Fez a esposa exatamente como lhe ensinara o velho pai e observou que, quando colocava a água na boca, a ira do marido se acalmava mais depressa. Suas brigas foram se tornando cada vez menos duradouras e menos frequentes, até que enfim cessaram, e reinou a paz entre o pobre casal. A filha voltou ao velho pai toda contente, agradecendo o efeito da água milagrosa. Minha filha, disse então ele, a água que te dei só teve uma função e não pequena. Foi a de te fazer calar enquanto a tinhas na boca, não podias falar. A esse silêncio e só a ele deves o benefício da paz e tranquilidade que desfrutas com teu marido. O silêncio é uma virtude que nos torna agradável ao nosso semelhante. Vivendo-se ao lado de um surdo mudo é que se percebe como são poucas as palavras que merecem ser ditas. O som aniquila a grande beleza do silêncio, disse o ator e cineasta britânico Charles Chaplin. A natureza deu ao ser humano uma língua, porém 2 ouvidos, a fim de que pudéssemos escutar dos outros o dobro do que nós falamos. Você pode pregar uma peça no homem que gosta de discutir. Concorde com ele. Devemos mostrar coragem, nos dispor a sofrer vários golpes, mas não revidar nem desistir. Isso desperta algo na natureza humana que faz o ódio diminuir e o respeito aumentar. A primeira regra da arte de vencer é saber aguentar o ódio alheio. Nunca permita se descer tão baixo ao ponto de odiar alguém. Paulo Francis declarou: Não levo ninguém a sério o bastante para odiá-lo. A pessoa autoconfiante não sente qualquer desejo de competir ou de provar alguma coisa para si mesma ou para os outros. A competição desperta o que há de melhor nos produtos e o que há de pior nas pessoas, disse o empresário americano David Sarnoff. Portanto, se em sua vida você andar, pare apenas para reabastecer. Se estacionar, seja breve. Se você cair, levante em seguida. Se vislumbrar a luz, mantenha os olhos abertos. Se descobrir a verdade, fale sobre ela. Se você tiver a felicidade de encontrar um tesouro, reparta-o. Se a revolta bater à sua porta, cuidado. Odiar é destruir a si mesmo. Um arqueiro caminhava pelas redondezas de um mosteiro, conhecido por sua dureza nos ensinamentos, quando viu os monges no jardim, bebendo e se divertindo. Como são cínicos aqueles que buscam o caminho de Deus, disse o arqueiro em voz alta. Dizem que a disciplina é importante e se embriagam às escondidas. Se você disparar 100 flechas seguidas, o que acontecerá com seu arco? Perguntou o monge mais velho. Meu arco se quebrará, respondeu o arqueiro. Se alguém se esforça além dos seus próprios limites, também quebra sua estrutura, disse o monge. Quem não equilibra trabalho com descanso perde o entusiasmo, se cansa e não chega muito longe. Assim, procure hoje o sabor puro das horas, procure o equilíbrio, descanse, um campo que repousou produz colheita abundante. Segredo número 6. A vida é uma arte e para se ter sucesso em qualquer arte é preciso saber distinguir entre a verdade e a imitação e só ficar contente com a excelência da qualidade. Se você está gostando de ouvir o áudio deste livro, já deixa um like e até o próximo vídeo.